Bom, internautas, estamos com Albeneir Marques Pereira. Nosso destaque terá o seu livro lançado no Majestic no dia 28 de setembro, às 8 da noite, e vai comemorar Rasos 60. É isso aí, dia 9 de setembro, Albeneir emplaca 60 anos de idade. Pensava em chegar nesse Rasos 60? Não pensava. Eu até brinco com isso, é uma brincadeira saudável. Eu vou para 11 anos no lucro, né? E 11 anos, se Deus quiser, sem o uso da droga. Hoje, 85 dias sem o uso do fumo. Então, obrigado, Poder Superior, estou no lucro. Tudo é possível, basta querer. Basta querer. Me remete a uma música. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Por que você escolheu Florianópolis para morar? Na verdade, assim, eu quando eu cheguei, quando eu olhei de longe, vi aquelas luzinhas amarelas, eu digo, não fico 15 dias nesse lugar, né? Olhando de longe, tinha capotado o carro na serra, né, divisa de Curitiba com Santa Catarina, em Garuva, e estamos aí há 35 anos, e cidadão de Florianópolis, né? Cidadão de Florianópolis, graças a Deus. Recebeu o título na Câmara Municipal. Exatamente. Então, tem mais isso também, né? Então, não tem. O povo é maravilhoso, o povo é sensacional, recepção fora de série. Não tinha que voltar para Belo Horizonte, não tinha que voltar para Cachoeirinha, um lugar que eu gosto tanto. Mas eu passei mais da metade da minha vida na bela e Santa Catarina. É isso aí. Albeneir, dia 9 de setembro, Rasos 60. Depois tem o lançamento do livro e uma história bonita que ele continua fazendo aqui em Floripa. Gostaria de saber um pouco, vamos fazer um rescaldo agora, da tua vida pessoal e da tua vida profissional. Como está a tua família? Quantos filhos você tem? Pai e mãe? Fale um pouquinho para o torcedor conhecer um pouquinho do Albeneir fora das quatro linhas. Filho de uma negra, Verônica Marques Pereira, e João Pereira da Silva, um carpinteiro de Belo Horizonte, uma lavadeira de roupa e um carpinteiro. E que se arriscou na vida para jogar futebol. Parou os estudos cedo, muito cedo, que hoje me faz muita falta. E dei sorte com competência e muito profissionalismo. Foi pautado em cima disso a minha carreira. Então, hoje, graças a Deus, colhendo algumas coisas desse meu trabalho, né? Filhos 3, a Juliana, o Albeneir Marques Pereira filho, e a Verônica Marques Pereira, em homenagem à minha mãe, 2 netos. Tenho um filho fora de um casamento, né, antes de vir para Santa Catarina, para Florianópolis, que é o Jonathan, de Curitiba, que não posso esquecer também. E tenho uma neta, o Jonathan tem um filho, uma filha, a Alice. Então, quer dizer, são quatro filhos. Maravilha. Todos morando aqui, exceção a esse de Curitiba. Exatamente, todos morando aqui em Florianópolis, e esses são o Jonathan, que é de Curitiba. Amigos que você deixou em BH, quem você lembra lá, você é de Baldim, né? Que é o município da Grande BH. Quem você lembra, assim, aquele amigão que marcou a época para você? Dalci Lopes. Esse Dalci Lopes foi um pai para mim, em Belo Horizonte. Não, está vivo o Dalci Lopes. Tem o Sidney Francisco Barata também. E são 2 pessoas que da minha maior consideração em Belo Horizonte. Na verdade, eu tenho muita gente em Belo Horizonte que eu gosto, que eu tenho um apreço, que eu tenho um carinho, mas esses 2 nomes, o Sidney Francisco, o Barata e o Dalci Lopes, lá da nossa comunidade, são pessoas fantásticas. Você não tem irmãos? Não, eu sou filho único, tu vê, né? Que coisa, né? Só eu, cara. Olha, E o teu pai e a tua mãe? São falecidos já há algum tempo, né? Já há algum tempo, e estou em Florianópolis. As pessoas estão cuidando de mim.
E eu estou tentando cuidar de algumas pessoas também. Bom, vamos falar de futebol um pouquinho, então. Figueirense, você não foi campeão do Estado, mas foi campeão da Taça Mané Garrincha, 1983. E no Avaí, bateu na trave. Tu foi vice-campeão em 1992, lá em Brusque. Eu estava no SBT na época. Lembro muito bem desses dois momentos. Fala um pouco do time da Taça Mané Garrincha. Levir Coupe, Carlos Roberto, Bruno, Luiz Carlos, Vanusa. Era um baita no time. Era um baita. Badu, João Carlos Balduino. William, ponta esquerda, que fez o gol na Taça Mané Garrincha, um ponta esquerda do Rio de Janeiro. O goleiro não era o Luiz Carlos? O goleiro era o Luiz Carlos. E o goleiro do Marcílio Dias era o Mauro. Então, quer dizer, é o único título de futebol que eu tenho dentro de Santa Catarina. Como você bem frisou, eu gostaria muito, na época, de ter encerrado a minha carreira também no Figueirense. Mas, infelizmente, foi impossibilitado de fazê-lo. Aonde eu recebi um convite, de que Deus o tenha, do Nelson Fidelis, que me convidou para atuar no Avaí, em 92. E eu, como profissional, eu fui. E fui vice-campeão do Estado, né? É uma história curiosa, Poli, é que quando eu vim para cá pela primeira vez, por empréstimo do Atlético Paranaense, quando eu voltei para Belo Horizonte, quem contactou daqui de Florianópolis com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, Mário César Campos. Faleceu esse ano, estive no velório dele. Exatamente, eu também estive lá. Então, o Mário César Campos contactou com o Cruzeiro para que eu viesse para o Avaí. Antônio Paulo Remor viajou a Belo Horizonte. Atualmente prefeito. Era o prefeito de Antônio Carlos, né? Viajou a Belo Horizonte, comprou o meu passe lá em Belo Horizonte e deu de presente para o Figueirense no aniversário dele. Então, eu voltei para o Figueirense, mas quis o papai lá do céu, o barbudo, e que eu encerrasse a minha carreira no Avaí em 93. Comecei no Azul, Cruzeiro de Belo Horizonte, e terminei a minha carreira no Azul, no co-irmão, o Avaí. Onde você se aposentou? Eu fui aposentado em 93 pelo Avaí, uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito mesmo, João Carlos Dias. Legal. És Cruzeiro ou és Atlético? Fala aqui para a câmera da verdade, não enrola. És Cruzeiro ou és Atlético? Não dá de Rui Guimarães. Eu tenho muita afinidade com o futebol, eu gosto de ver um futebol bonito. E o meu pai me levava pelas mãos ao Mineirão para ver Tostão, Dilceu Lopes, Perfumo, Raul, Pedro Paulo, William, Procópio, Neco, essa turma. Então, eu cresci vendo esse pessoal jogar. Então, tem mais uma quedinha, e por onde eu comecei também, pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. Pelo Cruzeiro. No Figueirense, tu sabes qual foi o dia da tua estreia? Não sei. Eu sei que, se não me engano, eu entrei de um lado e saí do outro. Fui expulso. Foi. A tua estreia pelo Figueirense foi 12 de maio de 1982. Uma das maiores chuvas que eu peguei na minha vida. Eu era setorista do Figueirense. Estava Figueirense 2, Blumenau 2. Blumenau campeão da segunda divisão. Figueirense também voltou para a primeira, mesmo com empate. Tu entrou na vaga do Marquinhos e fosse expulso pelo árbitro José da Silva Melo. Coisa feia, Benê. Na estreia ser expulso. Entrei de um lado e saí do outro, né? Então, lembra o que houve? Eu não lembro da expulsão. Se eu não me engano, foi um pênalti que houve, que o Zé Carlos era volante do Blumenau, se não me engano, que foi bater, eu cheguei e conversei alguma coisa com o Zé Carlos, e o árbitro me expulsou. E eu, já? Então, se não me engano, é isso, né? Mas, quer dizer, eu tive, assim, também com o Figueirense, né, nesse tempo, na minha trajetória, né? No começo, principalmente, essa coisa da não aceitação do torcedor, né? Por ser um cara muito grande, quase 2 metros de altura, todo desengonçado, aquela coisa toda. Até o povo conhecer foi tempo. Exatamente, por isso que eu estou dizendo. Então, até as pessoas se acostumarem, e aí depois houve a identificação, coisa que é uma coisa primordial
num clube de futebol. Então, eu tive isso com a torcida, né? A torcida olhava lá de cima e falava, puxa vida, aquele negão lá, ele corre, ele dá carrinho, ele dá pancada, leva a pancada e não para, e está em cima. E faz gols. Então, assim, e tem a honra, né, de ser o terceiro maior artilheiro da história. Não tenha dúvida. Albeneir tem 93 gols em 221 jogos pelo Figueirense Futebol Clube. A média é excelente. Mas eu fiz um levantamento aqui, o teu primeiro gol, sabe quando foi, não? 20 de maio de 82. Tu jogou a estreia dia 12, entrou e foi expulso. 8 dias depois, tu fez o primeiro gol pelo Figueirense. Foi 1-0 no Marcílio Dias, arbitragem do Valdir Lodete. 1.260 torcedores no estádio Orlando Scarpelli. Depois tu fez a primeira vez 2 gols no jogo. Foi 3-1 no Inter de Lages. E fizesse 4 gols num jogo só. Foi um amistoso em Laguna, Laguna 1, Figueirense 8. Alguém pode pensar, pô, no Laguna até eu faço gol. Mas tu fez 4 gols no Laguna em 19 de fevereiro de 83. Lembra desses gols? Não lembro de nada, cara. Tu está dizendo e eu acredito em você, né? Mas o importante é o seguinte, que seja Laguna, que seja o time que for, você ter respeito e como centroavante, como um 9, não importa, pode ser até na pelada, você tem que empurrar a bola para dentro. Sim, o Túlio, dizem, marcava até gol de showball, de tudo, até de pelada. E o Marquinhos Santos brincando com o Décio Antônio, dizendo que o Décio até marcava gols do Fair Play, né, onde ele está hoje. Enfim, gol é gol. Mas uma coisa que eu nunca me importei foi essa coisa de marcar, né? Marcar os gols, tem tantos gols. Não, eu gostava de fazer isso mesmo como diversão. Porque via lá o pessoal lá de cima da arquibancada, da coloninha ali, tudo alegre e satisfeito, né? Claro. Então eu digo assim, então é disso que vocês gostam? Então eu vou tentar fazer o máximo possível. Então, Albeneir fez 93 gols, é o terceiro maior artilheiro da história do Figueirense Futebol Clube, que está prestes a completar 100 anos. O André Podiak, jornalista, antes de falecer, faleceu na queda do avião da Lamia lá na Colômbia. O André Podiak fez uma matéria muito bacana no DC, aniversário de elite, e escalou os 11 principais jogadores que mais vestiram a camisa do Figueirense. A escalação é a seguinte: o Wilson no gol, 331 jogos. Lateral Pinga, 483 jogos. A zaga, Reginaldo, jogava muito, 236 jogos. Márcio Goiano, 218. Casagrande, 430 jogos. Está formada a linha defensiva. Meio-campo, Gilmar Serafim, 259 jogos. Diogo, 177 jogos. Fernandes, 387 jogos. Balduino, 335 jogos, formado meio-campo. E à frente, Albeneir, 221 jogos. Marquinhos, atacante, jogou na década de 70, finalzinho de 80. Marquinhos, 229 jogos. Técnico, Lauro Búrigo, 229 jogos. Aqui, não sei se lembravas disso, mais um troféu da tua história no Figueirense. Podiak, obrigado, velho. Coisa linda, né? Então, assim, Você está na seleção dos que mais jogaram pelo Figueirense, em quase 100 anos. História que eu agradeço ao povo de Santa Catarina, né? E principalmente a torcida do Figueirense, que me colocou em um patamar, se é que existe isso, de uma história de um clube, de um grande clube, né? Um clube que eu amo, um clube que eu tenho paixão, e ninguém mais vai tirar. Ninguém mais vai tirar. E graças a Deus, eu não vim para fazer peso na terra, não. Eu não pensava nisso, mas
Deus me deu essa oportunidade de estar sendo eternizado por você, pelo teu filho, pela tua equipe, né? E de ter esse carinho enorme do torcedor, não só do Figueirense, mas como do Avaí, do Criciúma, do Joinville, do Marcílio Dias, clubes em que eu defendi aqui também. Então eu só tenho que agradecer a todos vocês. Muito obrigado. E ter mais um presente. Eu pedi a Lidiane Teixeira, que é uma excelente profissional, responsável pelo memorial do Figueirense Futebol Clube. Não sei se você tem isso aqui. Aqui estão todos os jogos teus, com escalação, placar, público, arbitragem, os 221 jogos pelo Figueirense. Você teve 101 vitórias, 74 empates e 46 derrotas. Foi mais do que o dobro de vitórias que você teve. 93 gols, e aí vou te dar um puxão de orelha. 5 expulsões. Aí é feio. Mas a tua história é linda. Aqui é para você ver, lembrar os amigos que você jogou, os companheiros, aqueles que você se dava bem, os que não se dava. Aqui está a tua vida esportiva. Vou começar pelo final aqui. Puxa, 5 expulsões para um centroavante que levava pancada à vontade, né, cara? Ninguém tem sangue de barata não, rapaz. Entendeu? Mas assim, faz parte de um contexto, né, Polidório? O futebol de alguns anos atrás era muito diferente. Era um futebol de pancada, um futebol bonito, né? Mas que tinha muita pancada também. Você sabe disso. Poxa, a gente se conhece há quanto tempo, né? Então, assim, eu fico muito agradecido a essa pessoa que... Agora eu vou mudar um comentário que eu fiz em uma certa época, né? E até pedindo desculpa, mas isso aqui está me provando isso agora. Eu costumava falar que o Figueirense era um clube que não tinha memória, né? Com seus ex-atletas, com seus ídolos, e não tinha memória, não tinha história. Não, o Figueirense vai fazer 100 anos. Tem que ter história sim. Então eu fico muito envaidecido, muito agradecido por esse presente, né? Olha só, está aqui, vai ficar aí para os meus filhos, para os meus netos, né? Para vocês, vai ficar para vocês, vai ficar para vocês. Eu apenas sou um instrumento, e muito agradecido, por quê? Porque vocês também, como instrumento, estão engrandecendo o meu trabalho, o meu profissionalismo, e deixando tudo isso para a história. Muito obrigado. Muita coisa para a gente falar, mas foi só um bate-papo rápido para lembrar os 60 anos do Albeneir, 60 anos de idade, a sua força como ex-atleta, como um grande nome que foi, e o livro que vamos marcar, a história do Albeneir aqui no Brasil, porque ele jogou em 16 clubes, não jogou só em Santa Catarina, jogou na Seleção Olímpica, Grêmio, onde foi citado de ciborgue dos Pampas. Toda a história vai estar no livro, Coleção Eternos Craques. Volume 1, Albeneir Marques Pereira. Eu, se subir para mais um andar amanhã, eu estou feliz, porque o que eu prometi, eu estou concretizando. O livro em tua homenagem. Eu tenho que te agradecer muito, cara. Realmente você prometeu e está cumprindo. Eu sei que houveram algumas coisas no caminho, umas coisas tristes, né? Mas não vamos dizer aqui agora, que não é momento. Então você também superou isso. Então é de coração que eu te agradeço. A vocês, né? Torcedores, e a vida segue. Verdade. Valeu, Bena. Obrigado. É isso aí, gente. Tem mais coisa pela frente ainda com o Bena. Preferiu lançar para o Albeneir, que já estava marcado. Volta a bola com o Gilberto. Agora o Albeneir roubando dele. Ainda o Albeneir. Fugiu bem o Albeneir. Gol, 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 gol.